Eu ia te perguntar como é que foi essa transição. Você falou que era da igreja. Minha transição, na verdade, eu sempre tive certeza de quem eu era. Só que não tinha um nome, né? Não era algo palpável. E eu fui uma criança na década de 90. Então, tipo, esse tipo de debate... Entregando a idade. Esse tipo de debate, de fato, não acontecia. E o máximo que chegava pra gente, assim, era, tipo, Roberta Close, Leia T. Pra minha realidade, de onde eu venho, é inacessível. Tá muito longe da realidade. E é isso, assim, aí foi passando o tempo. Mas, assim, com as minhas amigas, eu lembro, assim, elas às vezes lembram, assim, nas nossas conversas, que eu sempre falava que um dia eu ia crescer, eu ia operar, ia mudar de nome e ia sair dali porque ninguém ia me aceitar. E eu falava isso desde criança. Mas você não lembra? Eu lembro, assim, de alguns flashes. Mas, assim, eu sempre dei indícios de que eu não ia performar a masculinidade que as pessoas esperavam de mim. Então, assim, pelo meu pai é um negão, que joga bola, que tinha várias mulheres, assim, eu lembro do meu pai ter muita namorada, assim, ao longo da minha infância. Então, automaticamente, eu não esperava. Vou ocupar esse posto logo menos. E aí, eu sempre dei indícios. Sempre dei indícios que eu era uma garota. E aí, o tempo foi passando, mas, na verdade, eu não tive um tempo para olhar para mim mesma e me entender. Porque desde muito cedo todo mundo falava, é bicha. Ah, isso daí é bicha. É bicha, bicha, bicha. As pessoas que me tiraram do armário. Eu não tive tempo. Mas assim, você falou que sempre deu indícios. Sim. E tua família? Entendi esses indícios? Então... Ou porque tem muito disso assim, da família fingir que nada tá acontecendo, né? Uhum. Daqui a pouco passa, vai crescer, vai gostar. Uhum. A minha voz, que eu não tinha tanto entendimento, não era muito palpável pra ela isso. Tipo, eu era só uma criança. Meu pai via, mas tapava o sol com a peneira. Acho que era muito disso. Uma hora vai mudar e tal. Mas minha tia sempre teve certeza. Eu acho que no início da transição ela não falava pra, tipo assim, tô dando força pra ela. Mas ela sempre soube. Portanto, que a maior briga do meu pai era porque minha tia sempre... minha tia sempre me apoiou em tudo que eu quisesse fazer da minha vida. Você falava, tia, quero andar pelada na rua. Talvez não. Mas ela ia. Você quer ir? Vai lá. Porque naquela época não tinha celular, né? Vai lá, pô. Sim, sim. Minha tia é muito assim, até hoje. O tempo foi passando, mas ela sempre falava. Mas eu acho que tinha uma pressão do meu pai sobre ela. Ele é assim... por sua causa. Até pouco tempo meu pai falava isso, sabe? Mas meu pai nunca participou efetivamente da minha criação ali, diretamente, sabe? Meu pai tinha vários afilhados e meu pai priorizava esses afilhados e não tinha momentos comigo. Eu não lembro de momentos do meu pai. Só eu e meu pai. Não lembro. Não tenho essa memória. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, do Fundamental 2 pro ensino médio, acho que foi o grande boom, assim, da minha vida. Porque eu comecei no teatro. Eu estudava no Estefânia, 7ª para 8ª série. E ali foi que eu me descobri. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso da minha vida. Eu sou artista. Eu tenho certeza que eu sou artista. E aí eu comecei já a dar mais indícios, né? E aí eu já falava abertamente. Você também tava à vontade ali. Sim, sim. E o teatro acaba... também, né? E o teatro acaba por dar essa autonomia do nosso corpo, porque a gente tem que criar. Então, eu me percebi num lugar muito confortável, de fato. Eu falava abertamente, sou gay, sou uma gayzinha. E aí, foi o grande caos, porque meu pai, eu fazia um curso na época, e eu era louca pra fazer inglês. Meu pai falou, vou pagar o inglês pra você, mas você tem que ser homem. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 14 para 15. Caraca. E eu falei, vou entrar aí nessa missão de ser homem, então eu vou. Até terminar o curso. Até terminar o curso, depois que o inglês tá na ponta da língua, meu amor, tchau. Meu amigo, foi um caos. Foi um caos porque eu não consegui manter o personagem por muito tempo. Porque não dava, não tinha essa possibilidade. E aí foi uma briga, assim, homérica, e aí ele me bateu horrores e tal, porque eu falo, sou viado mesmo. E aí eu comecei a ser muito afrontada com meu pai, muito. Porque eu sempre tive muito medo do meu pai. E aí quando eu fui perdendo esse medo, eu falei, caguei pra você. Você quer que eu seja homem? Caguei pra você. E aí eu começava a debater muito com ele. E aí no meu ensino médio, eu fui fazer formação de professores. E aí foi ali que eu soltei as frangas mesmo, assim, eu dava pinta 7 horas da manhã e indo pro estágio.
com aquela maquiagem branca na cara, que dormia. Estudava à tarde? Eu estudava de manhã, mas curso normal, tinha uma época que era integral. Eu fiz curso normal também. Estágio de manhã, ia pra aula à tarde e estágio de noite. E, meu amor, eu dava pinto o dia todo. Não queria saber de nada. E aí foi um período bom pra mim, que eu consegui externar. Da minha turma, na época, era o único menino. Mas era uma menina. Então, Mas ali você também já tinha... Já tinha o quê? Já tinha iniciado a minha transição? É. Não, ainda não. Não? Era uma gay muito colorê. Eu tenho uma amiga, a Andressa, que eu fui perguntando, amiga, como que a gente não apanhava na rua? Porque hoje é muito comum a gente ver essas gays assim, pintosas na rua, dando close, maquiada. 8, 9, não tinha isso, gente. Eu pioneiro no movimento, meu amor, abri as portas. Não Mas sei alguma amiga te incentivou ou foi Todas. tipo... Não, tipo, elas não falavam, ai, vá lá e tal. Mas, tipo assim, amiga, me empresta uma roupa aí, toma. E aí, era assim, na verdade, meu guarda-roupa nunca foi totalmente masculino. E aí, eu tinha umas peças assim, eu botava uma calça de mulher com blusa Se de maquiava homem. escondida? Mas saía, me maquiava na casa de uma amiga, na casa de outra. E aí, quando minha tia empombava mesmo, tipo, que meu pai ficava em cima, aí eu pegava as roupas e falei, tá bom, tia, vou jogar fora. Aí botava na casa de uma amiga. Aí ia pegando tudo de novo, aí depois que ela botava na casa de outra amiga. E assim foi. Até que teve um dia, que foi do dia da saia. Nossa, aquele dia foi o dia que todo mundo, assim, ficou assim, meu Deus. Que a gente tava indo pra I9 na época. E eu estive nesses espaços que geralmente eram pra homens. Assim, fila de homem. Eu me recusava. Eu nunca fui. Banheiro de homem, eu nunca fui. Sou uma garota, não vou. E aí eu fui numa saia mullet laranja. Olha, gente, foi o caos. Que todo mundo ali ficou assim... Gente, tem alguma coisa acontecendo aí. Tem algo... E nesse dia, que literalmente eu não podia sair de casa, e eu fui pra casa de uma amiga, me arrumei na casa da minha amiga, e aí tava esperando todo mundo chegar pra poder irmos. E aí minha tia tava no portão, menino. Olha, que foi. Não tinha pra onde correr. E aí foi isso, assim. E aí o tempo foi passando, e aí só com 21 anos que eu consegui, de fato... E aí comecei a trabalhar... Corte de 2. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem e chega mais! Vai, porra.